Assim, agora sim, iniciando o nosso terceiro encontro do Ler em Rede, no livro Drama da Criança Bem Dotada. E a gente já estava aqui conversando sobre o início do capítulo, onde já traz uma história da mãe e do pai que compartilham o picolé com a criança, e ela ficou insatisfeita porque ela queria o dela, né? E aí, sem querer, você vê que eles fazem questão de dizer que os pais eram carinhosos, que falaram de maneira afetiva, que não foram violentos nem agressivos com a criança, mas que ainda assim foi uma violência sutil que eles fizeram e que na nossa forma de educar tem muita sutilidade em forma disfarçado, né, de violência. Falta empatia, né? E eles falam que falta empatia. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam sobre isso. Eu também grifei algumas coisas. Peraí, deixa eu pensar. Nessa parte, quando ela coloca assim que quando mais a criança chorava, mais os pais se divertiam. Riam muito e esperavam animar o filho com suas risadas. E aí eu, né, coloquei duas situações aqui. A questão de minimizar o que a criança sente, né? Até o próprio constrangimento, rindo. Por mais que eles não quisessem promover isso, mas de uma certa forma eles estavam fazendo isso, mesmo com o intuito de distração. E aí é um outro ponto. Até que ponto também essa distração é benéfica e a gente não permite que as crianças vivenciem certos sentimentos porque a gente quer distrair, então a gente acaba colocando para um outro caminho e ignorando aquele sentimento dela, né? Então, eu coloquei essas duas questões, assim, nesse ponto, né? Quando ela fala sobre essa questão da distração, de rir, enfim. E aí, né, mais embaixo fala de novo, riram dele, divertiam-se com a sua necessidade. Então, assim, de fato, nessa parte do livro ele coloca dessa maneira, né? Que o adulto, ele coloca a criança, às vezes, em uma situação de constrangimento, porque acha que é engraçado. Enfim, hoje em dia a gente até costuma ver muito isso, né? Assim, na internet, viralizando alguns vídeos das pessoas fazendo coisas com crianças, julgando serem engraçadas, quando na verdade é uma situação de constrangimento para ela, né? Então, assim, eu acho que vai muito por esse lado, sabe? Nesse primeiro momento. Eu gostei também nessa parte que eu falei assim, tem escrito assim, ele não foi compreendido em seu desejo de segurar o picolé como os outros, né? Então, riram, divertiram-se com sua necessidade, também grifei essa parte. Porque a maioria dos conflitos entre adulto e criança são as diferentes necessidades que não são supridas. E não só entre adulto e criança, inclusive entre adulto e adultos. O maior conflito entre um casal, entre mãe e pai, entre colegas de trabalho, é você não saber comunicar a sua própria necessidade. E nem identificar. E aí, eu descobri isso lendo um livro de comunicação não violenta de Marshall. Já leram esse livro? Marshall Sei qual Rosenberg. é o livro, mas eu nunca li, não. Ele foi o criador da comunicação não violenta. E é um livro incrível, porque você começa a ver realmente necessidades suas, como mãe, como adulto, a necessidade da criança, aprender a nomear, identificar e como comunicar em 4 passos que ele traz isso. E validando a necessidade, né? Não é porque, para mim isso não é importante, para o outro não vai ser. A necessidade, ela é individual, ela é intransferível. Inclusive, é um livro bem legal para a gente trabalhar num próximo grupo de leitura, né? De a gente aprender a se comunicar. E não serve só para criança, não, é para a vida. É para a vida. Eu melhorei o relacionamento com meu esposo depois que eu li esse livro. Porque coisas que eu ia brigando, julgando, eu aprendi, eu falei, epa, volta, é minha necessidade, em vez de apontar, você não pegou o lixo, eu tenho uma necessidade de limpeza, você pode me ajudar jogando o lixo fora, olha como eu boto para mim a responsabilidade, muda tudo. Ele acolhe bem, acolhe sem julgamento, ele aprendeu a se comunicar e faz toda a diferença. Mas isso eu vi essa necessidade, eu falei como é importante a gente olhar a necessidade da criança por trás da nossa expectativa, né? Porque é só um picolé. A mãe deve pensar, eu tô dando um picolé, ainda tá achando ruim?
Eu não estou deixando de dar, eu só estou segurando, porque às vezes a mãe até segura, não falou no livro aqui, mas ela segura pela necessidade de limpeza dela. Tá com a roupa nova, tá com a roupa limpa, eu não quero que suje porque a gente ainda vai para o shopping, sei lá, ainda vai visitar a avó, e aí você segura para a criança não melar. Aí, para você, você não está fazendo nenhum dano, mas para a criança está com a necessidade dela de autonomia, né, de independência que não foi suprida. E ela se comunica fazendo birra, né? Então, achei bem interessante também. E também fala do quão injusta é essa relação, né? Uma criança diante de dois adultos grandes e fortes, como se estivesse diante de um muro. Chamamos de coerência na educação, quando não deixamos uma criança se queixar de um dos pais ao outro. Os pais fazem bem assim, né? Não, a gente tem que estar junto para educar e um apoia o outro, e se eu falar não, o pai também tem que dizer não. Aí a gente fala que é congruência, você tem que me apoiar, mas olhando pelo lado, o outro lado, quão injusto é, né? Quem vai ter o olhar da criança? Quem vai defender? Quem vai ter esse ponto de vista infantil? Né? E aí eu achei interessante também, que ele fala de coerência na educação, né? E ainda aquela questão que fica os dois contra a criança. Mas, na verdade, não tem que estar os dois contra a criança. Tem que estar junto com a criança, né? Para ajudar aquela criança a se desenvolver, a sair daquela situação, enfim, tal. Aí já vi alguns lugares assim, tipo, a criança erra ali, aí já vem um adulto cá em cima, o outro vem também cá em cima. Imagine, coitadinha da criança, um serzinho pequenininho, dois adultos em cima, detonando, e ninguém ajuda, aí a criança tá ali, né, naquela situação. Eu acho que aí entra numa questão que ele traz também, que é a nossa herança, né? O reprimido se torna opressor. E aí é inconsciente, né? Mas a gente vai nessa reprodução de padrão, fazendo sem se perceber. Então, eu acho que a maior proposta é a gente tentar tornar mais consciente a forma de educar e, por vezes, até entrar em defesa. Várias vezes aqui, meu marido defende minhas crianças de mim e eu defendo minhas crianças dele. Quando a gente entra no intuito, você está muito nervosa, olha como você está falando, deixa que eu cuido disso aqui. Então, eu acho que é nesse sentido de defesa que tem que ser essa parceria. E não apoiar o adulto quando está errado. Então, quando eu vejo, ó, como você está falando com ela, você está percebendo, deixa que eu dou o jantar, deixa que eu cuido disso aqui. Porque a necessidade do outro, às vezes, de um tempo só, de individualidade, de cansaço, de sobrecarga, não foi suprida, a necessidade do adulto, e ele precisa do outro adulto para ponderar. O que a gente não pode é responsabilizar a criança pela nossa sobrecarga. Então, a gente pode pedir ajuda de outro adulto, agora o que não pode é responsabilizar e deixar a criança sozinha. E entra num lance de disputa de poder. A gente tem uma herança na educação que fala: ah, mas aí ela vai ganhar. Se você ceder, ela vai ganhar. Se você fizer isso, ela vai ganhar. Como se fosse uma disputa de ter um único ganhador. Em vez de ser uma relação de respeito mútuo, vira uma relação de disputa de poder, de quem tem mais autoridade, de quem manda mais. Aí a criança vai achar que ela que manda, que ela que consegue. Quando a gente pensa em necessidades, tem horas que sim, a gente vai ter que suprir, vai ter que reprimir a nossa necessidade, porque somos adultos, em prol das crianças. E não tem que culpabilizar ela por isso, porque é uma escolha. Se a gente resolveu trabalhar com criança, é uma demanda mental imensa. Então, ou a gente entende isso ou vai para outra área. O que não pode é estar culpabilizando a criança pelo nosso exaustão. A mesma coisa são os pais. Às vezes os pais não aguentam
o trabalho que é educar. Aí vai e culpabiliza a criança e entra em disputa de poder. É como o Igor até fala, né? Uma relação ganha-ganha. Mas a gente vem tão acostumado com essa coisa de que um tem que ganhar e o outro tem que perder, que a gente acaba levando isso, né? Em todas as relações. E não diferente na maternidade. Não, se eu fizer a vontade, é ele que está ganhando. Né? Então eu estou cedendo, está ganhando. E aí não funciona em todas as relações. Se você sempre está ali, não, eu tenho que ganhar. Você entra em uma discussão, ele só entra em uma discussão para ganhar, só saio depois que eu ganhar. Então fica aquela coisa, aí você vai ficar ali tete a tete, até você convencer o outro de que você está certo, mas é só o seu ponto de vista, o outro está tendo outro ponto de vista, mas a gente não aprendeu a discutir nossos pontos de vista, a gente aprendeu a impor a nossa verdade, Exatamente. né? Quando se pode. Aí o que é que acontece? Se eu estou em uma relação em que eu posso impor minha verdade, em algum momento alguém vai impor a verdade sobre mim, porque nessa relação eu vou estar inferior, e aí vai ficar aquela questão, né? Sempre alguém vai estar em uma posição de querer impor sua verdade. A gente aprendeu que o conflito é algo ruim. Então a gente quer logo acabar com o conflito. E no conflito alguém tem que ganhar. É, tipo assim, tem que acabar logo, vamos acabar logo, quem manda que sou eu que sou a mãe, acabou, você é criança, porque acha que o conflito é algo ruim. Mas todo conflito que eu já passei na minha vida, sempre sai algo positivo disso. Sempre sai algo positivo disso. Então, até uma discussão com o professor, um questionamento de um pai, um conflito com alguma coisa, sai algo grandioso ali, se você tiver olhos para ver e não levar para o pessoal. Sim. Tem que não levar para o pessoal. Se você leva para o pessoal, já era. O problema é que muitas mães são imaturas e até professores e levam o pessoal. Ah, mas meu aluno falou isso de mim. Gente, ele falou isso porque ele não comunica muito bem. Na verdade, ele quer dizer: estou chateado com meu pai porque não tem tempo para mim e tenho que vir para a escola e ele me bota aqui nesse depósito de criança. Como ele não sabe falar isso, ele reverbera de: professora, você é chata. Aí a professora: eu faço tudo por ele, ele me chama de chata. Aí leva o pessoal. Mas não vê por trás a necessidade. E eu vejo, meu Deus, é tanta imaturidade, porque a gente já desenvolveu o nosso cérebro, está completamente maduro, mas mesmo assim, emocionalmente, a gente não foi treinado com inteligência emocional. Então, todos nós, adultos, somos imaturos emocionalmente. Então, temos, às vezes, a mesma idade, por isso parece que você tem a mesma idade da criança, vai ficar discutindo, mas tem, emocionalmente falando, somos imaturos emocionais. E antes do que você falou de exame Natal, eu me lembrei que uma coisa que aconteceu essa semana, foi interessante. Minha filha, Jasmine, queria aquela batatinha Pringles. Aí ela: eu quero comer batatinha e tal. Era próximo ao horário do almoço, foi no final de semana. Aí eu falei: você já almoçou? Ela falou: não. Eu falei: então você não pode comer a batata, porque batata é lanche. Você precisa, né, suprir seu corpo com nutrientes. E aí você tem que almoçar. Eu deixo você lanchar a batatinha. Se for o lanche da tarde, eu deixo. Então você almoça primeiro. Aí ela olhou na minha cara com 6 anos de idade e falou: mãe, isso é chantagem que você está fazendo. Você percebeu que isso é chantagem? Aí eu parei, pensei, eu falei: é chantagem? Aí pensei, falei: será? Aí eu chamei meu esposo, foi engraçado. Rafa, já me disse que eu estou fazendo chantagem. Você acha que é chantagem? Entramos numa discussão se era chantagem. E a gente falou: não, você está negociando com ela, você está entrando em um acordo, né? Porque chantagem seria algo que você fosse ameaça e que fosse algo referente a alguma que você não tivesse suprindo a necessidade dela, mas é uma necessidade fisiológica. Então, em primeiro lugar, é a necessidade física. Então, se ela não, você não tem que permitir que ela coma a batatinha. Então, você entrou na negociação, você vai comer a batatinha. Você não está falando não vai comer a batatinha, vai comer a batatinha. Agora, para isso, ela precisa fazer algo, e assim é na vida. Então, se você trabalha, você precisa cumprir suas responsabilidades no trabalho para poder ganhar seu salário. Isso
é uma atitude empreendedora, isso é negociação. Aí ela falou, isso é negociar, mãe? Ela falou, é. Aí eu falei, então isso é negociar. Aí Rafa falou, sabe o que é chantagear? O que você faz, Jasmine, quando você fala assim, ó, se você não me der isso, então eu vou chorar. Aí você tá chantageando com a gente. Você chega e fala isso, você fala, usa isso. Ela falou, então você pode usar uma negociação, ver algo que seja bom pra gente, a gente entrar num acordo. Veja algo que seja bom para os dois, que é o que você falou do ganha-ganha. Então, se você não quer isso, em vez de você chorar para não ter, você fala, e se eu fizer isso? E se for tantos minutos? E se a gente for... Tenta entrar num acordo que seja bom para os dois. Eu quero desligar a TV, mas se for mais 2 minutos, se for esperar o programa terminar, e se... Aí a gente vai entrando em negociação que fica bom para ambas as partes, ok. Então, a gente precisa ensinar as crianças empreendedorismo, negociação, diferenciar chantagem de ameaça, que são coisas que, observe, nem eu mesma sabia, porque é algo que a gente não tem essa inteligência emocional. Está sendo construída agora em nós. Então, eu também parei. Então, é chantagem, porque eu falei que se ela precisa almoçar para poder. Então, eu estou chantageando, mas não é chantagem. Não tem ameaça, não tem medo, não tem. E aí a gente pondera e percebe. É a mesma coisa quando ela queria que eu entrasse na piscina. Aí ela começou a chorar. Eu quero que você entre na piscina. Aí eu olhei para ela e falei: vem cá. Você acha que eu estou sentindo vontade de entrar na piscina com você chorando e fazendo isso? Eu não estou com vontade de entrar na piscina. Para você que eu entre na piscina, eu tenho que pensar assim: nossa, vai ser divertido, hein? Eu acho que vai ser legal eu ir para essa piscina. Então você tem que me convencer com um argumento legal. Esse argumento que você faz, está me chorando, está piorando. Eu estou sentindo menos vontade ainda. Se eu estava com pouca vontade, agora está menos ainda de entrar. Aí ela parou na mesma hora. Aí ela falou, mãe, bora jogar, não sei o quê, pegou a bola, bora brincar de vôlei na piscina. Aí eu falei, agora eu acho que tá indo, acho que vai ser divertido, hein? Eu acho que você tá quase me convencendo. Aí eu fui ensinando ela o que é isso? Persuasão. Às vezes a gente quer que a criança desista do que ela quer para fazer o que a gente quer. Não é isso. Não é isso. Mas também não é fazer o que ela quer do jeito que ela expressa, com agressividade, com violência, com birra, porque elas não sabem fazer diferente. Então é preciso que a gente perca tempo, crie a oportunidade para ensinar ela a persuasão. Me convença aí na piscina. Aí você vê se vai, se não vai. Mas isso na escola não é ensinado. Isso na família não é ensinado. Isso entra conflito, briga, confusão. Ah, mas ela é persistente, ela é teimosa, ela é isso, ela é aquilo. Então, a diferença da gente ter um adulto que sabe convencer, por exemplo, o meu trabalho. Eu trabalho convencendo as pessoas usando a persuasão, puramente. Vocês estão aqui pelo poder de persuasão. Vamos para a pedagogia humanizada? Eu estou querendo convencer as pessoas. Vamos para a educação respeitosa. Vamos modificar a forma de educar. Aí o pai vai lá para matricular. Vamos fazer assim. Eu quero persuadir. Eu quero convencer eles. Não com violência, com choro, com grito. E a gente vê adulto querendo convencer a gente de forma violenta, né? Nas relações de vocês? Já viram isso? E aí, tratando... Pode falar. Pode falar. Não, é dizer assim, porque, tipo, eu faço isso aqui com meu filho, né, com o John. Aí é tanto que ele fala, minha mãe eu consigo convencer. Porque, tipo, ele sabe que ele tem essa oportunidade comigo de ir dialogando, aí ele vai botando o ponto dele, eu vou botando o meu, não sei o quê. Claro que tem coisas que não vai rolar, não vai. Mas tem coisas, então ele tem essa oportunidade de ele saber que ele tem coisas que ele vai conseguir conversando, dando um ponto ali e tal, e vai conseguir. E como o Jamile falou, a criança expressa o que ela sabe, é se jogar no chão e chorar. Se a gente não ensinar qual é a forma correta, vai saber. Então não basta só dizer, desse jeito você não vai conseguir que eu vá para a piscina. Sim, mas de que jeito eu consigo, né? Aí fica faltando essa outra parte, de que jeito eu consigo? A criança não vai saber se não ensinar. Então a gente aqui, eu faço muito isso com ele, aí ele já sabe. Comigo ele
consegue as coisas, né? Porque ele vai, se não for, eu vou, e aí e tal, e a gente vai conversando e vai. Até uma hora que eu vejo que dá, pronto, dá. Então ele sabe que ele tem essa oportunidade de conversar, e até ensinamento para a vida, né? Ele saber que ele vai poder convencer, em algum momento ele vai ter esse repertório, né? De convencer as pessoas de uma forma respeitosa e tal, e conseguir alguma coisa que ele quer, da maneira correta, né? De se expressar. E aí, falando nesse sentido também, você colocou nessa situação bem interessante, mas às vezes também a gente faz o contrário, né? No sentido de querer fazer com que a criança mude de ideia, como você estava falando, e a gente ignora o fato do que ela está sentindo, enfim, né? E aí o livro até coloca na 73, que ele fala, você não precisa ter medo disso. E muitas vezes é o que a gente coloca para a criança, né? Que ela não precisa sentir, que ela não precisa ter, e a gente vai ignorando alguns sentimentos, algumas fases, algumas expressões mesmo do que ela está sentindo, minimizando isso, né? E aí, a questão do medo que o livro traz... Ai, gente, desculpa, minha cachorra. Tá dando para ouvir? Tá. Que lá na escola, de 15 em 15, nas quartas-feiras, tem uma aula de educação ambiental, né? E aí as crianças... Sempre tem um bichinho que eles levam, enfim, aí trazem curiosidades a respeito daquele animal. E aí, numa semana, eles levaram uma cobra. E aí eu fui segurar, enfim, né? E aí eu fiquei um pouco aflita, assim, né, com a cobra. Aí ela virava para mim, e aí as crianças foram percebendo que eu estava com medo e começaram a ficar assim, nossa, ela tá com medo. E aí, lendo isso, eu pensei nessa questão, né? Porque às vezes a gente se coloca num lugar também de que a gente sabe, de que a gente domina as coisas, de que a gente, como uma figura de adulto, a gente acaba dominando tudo, que a criança vê a gente dessa maneira mesmo. Nossa, mas ela tem medo de algo, né? Então, às vezes, isso até surpreende a criança em pensar que o adulto tem medo de alguma coisa, porque às vezes a gente coloca para ela, não, você não tem que ter medo. Eu não sinto medo disso, ai que bobeira. Então, a gente acaba reduzindo, quando na verdade a gente pode mostrar para ela que de repente ela pode expressar o medo dela de uma outra forma, que a gente também tem medo, que tá tudo bem a gente ter medo, não tem problema nenhum, né? Eu tenho alunos que às vezes não se sentem confortável em se aproximar de determinado bicho. E eu falo, olha, não tem problema nenhum, se você está desconfortável, a gente vai te respeitar e tá tudo bem. Então, assim, me fez pensar nessa situação que acontece às vezes lá na escola, né, em relação ao medo, enfim, e que muitas vezes as pessoas podem ter esse tipo de fala mesmo, né? Falar assim, ah, que bobeira, tem medo de bicho, é só um bichinho, enfim, né? O caso da cobra, qualquer cobra, mas às vezes um coelho. Às vezes eu também tenho aluno que não chega perto do coelho porque tem medo de animal como um todo, e às vezes não quer se aproximar do coelho. Mas fala assim, ai, um coelho, um bichinho tão fofinho, que bobeira, tem medo de coelho. Então a gente às vezes minimiza muito o medo das crianças e coloca nesse lugar de que a gente sabe tudo. Então às vezes a criança se surpreende mesmo quando ela vê um adulto tendo medo de algo, né? Porque às vezes ela tá tão acostumada a ver adultos que sabem de tudo, dominam tudo e não temem a nada, que elas se surpreendem quando isso acontece. Então, me fez pensar nisso, sabe? Que é importante, sim, a gente falar para a criança, não, eu também tenho medo disso, eu não gosto de determinada coisa que acontece. E sempre, eu acho que a grande questão é a gente sempre trazer exemplos para as crianças, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre determinada situação, olha, isso já aconteceu comigo, né? Quando as crianças, às vezes, estão em processo de adaptação na escola, ou às vezes sentem saudade da mãe. Uma vez uma aluna minha estava chorando que ela estava com saudade do irmão. E aí eu trouxe uma fala para ela, falei, sabe que meu irmão também tá viajando? E eu também tô com saudade dele. Enfim, a gente se aproximar, né? Porque às vezes a gente acaba criando uma... A gente afasta muito a nossa realidade da realidade da criança. Você, olha só, você tá com saudade do seu irmão? Tá, daqui a pouco ele tá chegando. E a gente, né, vai abafando aquela situação e aquilo só vai crescendo na criança. Ou então, distrai, olha ali o parquinho. Exato, voltando para a questão da distração. A gente, às vezes, deixa de lado aquilo que a criança fala, porque, nossa, tá num momento inapropriado, não é para falar sobre aquilo. Gente, tá no meio da atividade, você vai falar sobre isso agora? E, às vezes, o quão potente pode ser trazer isso para o grupo, né? Porque, às vezes, é o que outros também estão sentindo, enfim. E ainda que não seja o caso do grupo, mas você precisa acolher também individualmente as crianças. Então, a gente ter esse cuidado, né? Nas falas, enfim, nas nossas posturas, porque quando o livro traz isso também, eu anotei aqui, né, sobre essa relação. Esse passo aí é um passo que você faz chamada conexão emocional.
né? Então, o primeiro passo é a escuta ativa, que é uma escuta sem julgamento, porque ele sempre vai trazer, meu colega bateu isso e aquilo, aí ele pegou a bola, nanã. Aí você fala, mas você também, João, o que é que você fez? Você já vai com o julgamento, que você conhece o João, sabe que o João apronta, e aí você já sabe o que é que você fez também, tá? Mas não é tirar esse julgamento, e em vez de complementar o que ele fez, você faz perguntas. O que foi que aconteceu? Por que que ele pegou? Você vai fazendo perguntas, tipo investigação. Quando ele der, aí você vai para a conexão emocional, que é o que você está falando aí. Ah, ele também fez isso, já aconteceu comigo. Teve uma vez que um colega tomou um brinquedo meu sem pedir, eu também fiquei muito chateada, né? Eu me senti invadida e tal. Aí vai, aí escuta o outro, e aí consegue fazer essa ponderação. Mas isso é empatia e a criança consegue. Teve um caso lá na escola que uma criança com muita dificuldade em lidar com raiva e frustração, do primeiro ano, a criança tinha 7 anos. E aí, vou falar o nome dele, né? O nome dele é Saulo. E aí ele estava subindo a escada e a mochila dele caiu das costas. Quando a mochila dele caiu das costas, todo mundo riu. E ele caiu, aí todo mundo riu, aí ele levantou com raiva e começou a chutar a mochila de raiva, começou a chutar a mochila. A professora foi ajudar, vem cá e tal, aí ele foi bater na professora. Quando ele foi bater na professora, irado, xingando, aí vieram me chamar, Jamila, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Aí eu cheguei e fiz, nossa, quando eu derrubo alguma coisa, eu fico com raiva, ou raiva que eu fico. Aí eu subi assim meio com raiva, nossa, como eu não gosto daquilo lá. Aí dá uma vergonha, né? Todo mundo ficou olhando para nossa cara e tal. Aí ele parou, tipo, parecia que eu estava ali na mente dele. Ele parou e fez assim, como se fosse, nossa, ela entendeu, ela não veio aqui brigar comigo porque eu chutei a mochila e fui brigar com a Pro. Ela entendeu o que eu passei. E aí eu falei, pega a mochila, Saulo, vem aqui para a gente conversar, para eu te contar como foi que aconteceu comigo. Aí ele pegou a mochila, a gente desceu, e aí eu conversei com ele, contei uma história e tal, e depois eu expliquei o que fazer com essa raiva. O problema não é sentir raiva, é o que fazer com essa raiva. Né? Em nenhum momento tem o direito de bater na professora. E a gente foi direcionar essa raiva. Aí o último passo é direcionar. Você primeiro acolhe, conecta para depois direcionar. Só que na nossa educação tradicional, o quê? Direcionamento primeiro. Primeira coisa que a gente faz é direcionar. Vai ficar de castigo. Vai para a sala da diretora. Vai, sei lá, punição. O que é punição? É o direcionamento. A gente bota o direcionamento primeiro. Aí essa criança fica incompreendida, se sentindo humilhada, injustiçada, não aprende nada, se sente uma estranha com seus próprios sentimentos, porque ela sente é real o que ela está sentindo, que é o que o livro traz, né? Também para a gente lidar com os nossos sentimentos e não fugir deles. Aí ela vai dizer, nossa, eu sou um alien, eu sou uma pessoa terrível. Olha o nosso pensamento sabotador de onde vem, da nossa infância. Eu sou uma pessoa terrível, eu só causo desânimo onde eu estou, só causo desajuste, eu sou péssima e começa a entrar nessa, se achar estranho, se achar desajustado, achar que não presta. Né? Eu tenho uma aluna de 9 anos de idade que ela falou que queria morrer porque ela só causa tristeza nas pessoas. Com 9 anos de idade. Ela, eu sou muito desastrada, eu só causo tristeza nas pessoas. Onde eu estou, as pessoas ficam tristes. Eu falei, meu Deus, olha uma construção de uma identidade sendo formada aí. Né? Agora, a gente, para desconstruir isso, que já enraizou dentro da mente dessa pessoa. Então, a nossa responsabilidade é muito grande nesse sentido. Eu, com 8 anos de idade, sentei no prato de pirão, de cozido, né? Aquele prato aí. Sentei, ficou parecendo que foi um cocô, todo mundo riu e tal, e Jamila é desastrada. Minha vida toda me chamava desastrada. E eu acreditei por muito tempo, eu mesmo falava, eu sou muito desastrada. Só que eu não percebi que era até uma desatenção, hoje eu investigo até um TDAH, e eu achando que era algo da minha identidade, que eu falava, não, eu sou assim. Porque eu sentei no prato do pirão, peguei aquilo,
que é um comportamento, joguei para minha identidade, e é interessante isso, não sei se vocês já passaram por isso. Quando eu estava com essas pessoas que me chamavam de desastrada, automaticamente eu fazia mais desastre. Eu me tornava aquilo que elas projetavam de mim. Em outros lugares, não. Aí eu falo, por que que eu não acontece nada disso só quando estou lá? Sabe, parece que a mente atrai, que a palavra tem força, que tudo isso. Então, eu acho que inconscientemente a gente vai querendo ser essa projeção que idealizam da gente, do que a gente é. Então, por isso, o nosso cuidado, né, com as palavras, com as crianças. Tem uma parte aqui que eu... Ah, quer falar, Lil? Fale. Não, é falar, só compartilhar em relação ao medo, que Lívia estava falando. Eu fui no dentista, né? Aí fui com o John no dentista, aí falei a ele que eu estava fazendo a transição, né? Ele ia em uma dentista odontopediatra, mas aí a gente precisou mudar, e aí levei ele no dentista normal, né? De adulto, mas que atende criança, mas não é aquela clínica, né? Especializada, né? Que ele já estava acostumado. E aí, fui fazer essa transição, aí eu fui conversando com ele, tá? E aí marquei a consulta para mim e para ele, para a gente fazer limpeza. Aí disse a ele que ele ia me ajudar, porque eu tinha medo de ir para o dentista. Que ele ia me ajudar, me dar força, me apoiar e tal. E aí, quando eu contei a minha irmã, ela disse, você não devia ter dito que tem medo, você devia dizer que tem receio. Aí eu fiquei pensando, gente, por que eu não vou poder dizer a ele que eu tenho medo? Quer dizer, para a criança é normal ela ter medo, o adulto tem receio, né? Que é mais chique. É mais chique. Aí, só que como é uma pessoa assim que, sabe, não chega junto no que eu acredito e tal, não sei o quê, então não vale a pena eu ficar, sabe, A sugestão para tentando quem está explicar, tentando, né, dizer o porquê e tal. Aí, mas depois eu fiquei refletindo, eu disse, quer dizer, por que eu não podia dizer a ele que eu tinha medo? Se realmente eu tenho medo. Não gosto de eu tenho medo daquela coisa toda, né? Certamente da infância que não foi uma coisa bem resolvida, bem tal. Mas aí você vê como é as coisas, quer dizer, a gente vai em um caminho de humanizar, então eu também sou humana, eu também sinto as coisas. Não é na questão de dizer, eu não sinto, ele sente medo das coisas, eu não sinto medo de nada. Aí ó o raciocínio, não, você não podia dizer que tinha medo, mas você dizer que tem receio. Gente, você vê as inversões, né? A incongruência, como você fala, não faz Olha, sentido. o que você trouxe tem tudo a ver com um grifo que eu fiz aqui, ó. Eu botei. Na página 75, é uma grande felicidade que nossos filhos percebam a situação e nos alertem sobre ela, nos deem a chance de ver nossas falhas e descuidos e nos desculparem por eles. Nossos filhos poderão, aí ele continua, né, se livrar dos grilhões, desse peso da perfeição que a gente leva. Então, é ser vulnerável, humano, não é ser perfeito, é muito pelo contrário. É muito pelo contrário. É isso que precisa quebrar esse padrão, como você fala, de falar do medo, né? E das nossas falhas, de um momento que a gente não foi respeitoso, que em algum momento a gente não vai ser. E como o Jasmine percebeu, mãe, você está fazendo chantagem. Vamos perceber, é chantagem? Vamos analisar essa situação? Será? E não falar, não, não é não. Vamos ver, por que não é? Por que é? E ponderar tudo isso. Então, a gente está atento. Eles têm liberdade de apontar os nossos erros. Né? Teve uma vez que eu fui mais ríspida com Julie, falei mais forte, mais grosseira, e aí, na hora de dormir, Jasmine alisou meu rosto, com muito carinho, olhou nos meus olhos e falou, mãe, você precisa pedir desculpa a Julie. Aí eu falei, por quê? Aí ela falou, o jeito que você falou com ela não foi respeitoso. Aí eu falei, mas ela também não foi respeitosa. Ela também tem que te pedir desculpa. Olha eu fazendo a birra. Ela também tem que te pedir desculpa. Mas você vai pedir primeiro. Aí eu, tá bom. Julie, me desculpa, uma criança na época ela tinha 5 anos, percebeu a forma, estranhou. Olha como sou estranho no ouvido dela, a forma que eu falei com Julie.
Sou estranho. Com carinho, com gentileza, ela alisou meu rosto para apontar uma falha minha. Não é porque a gente falha que a gente tem que ser punido, humilhado, ameaçado, castigado, ser grosseira. Não, ela foi gentil, alisou meu rosto, olhou no meu olho. Mãe, você precisa, o que tem que ser feito? Você precisa restaurar essa relação com Julie. Opa, eu fiquei tão orgulhosa. Eu fiquei tão feliz. Nesse dia, eu transbordei, eu dormi satisfeita, tipo, chateada com o meu erro, mas muito feliz com o meu erro, porque me deu a oportunidade de ver o meu acerto. Então, eu dormi e falei, obrigada, Deus. Né? Eu estou vendo que é esse o caminho. É a gente nos mostrar vulnerável. E vai muito no caminho que está nesse livro, acho que você já leu, né, Lio, da Maia. Também um livro Eu excelente já li. para a gente fazer, que ela fala que reparo com ouro. Já viu isso? Ela fala que tem uma técnica chamada kintsugi, que é uma técnica centenária que consiste em reparar peças de cerâmica. Quando quebra as peças de cerâmica de barro, eles fazem a restauração, a mistura com ouro para reparar. Então, às vezes, fica o jarro muito mais bonito do que o original, porque ele é original, ele é lá de barro, aí bota, restaura com pó de ouro. Então, cada erro nosso, eu arrepio. É uma oportunidade de a gente botar um pó de ouro para o nosso erro virar algo incrível, como virou nessa oportunidade com Julie. Então, não é não errar, não é errar, mas com o nosso pozinho de ouro para ir reparando os danos e construindo algo ainda mais bonito que ela não teria oportunidade de aprender se não tivesse acontecido essa falha, esse erro nosso, essa vulnerabilidade nossa. Então, eu falei, nossa, vou lembrar disso, vale a pena a leitura, viu, Liu? Esse livro, ele é bem introdutório, bem fácil de ler. Só rapidinho, você falou da vulnerabilidade, aí eu me lembrei de outra situação aqui. Quando eu estava de férias, aí John me pediu para levar ele para natação. E a natação é aqui perto, mas é distante, né? A gente vai andando e o pai leva ele de bicicleta. Ele vai andando, né, de bicicleta, o pai vai acompanhando, guiando ele. Só que eu não tenho essa segurança. Eu Eu também não não, tenho essa segurança não de eu. ir com ele de bicicleta, passa por rua de pista, né? Pista que passa ônibus, que passa moto, carro e tal. E eu não tenho. E aí eu disse a ele, eu te levo, agora a gente vai a pé, a gente vai andando. Aí ele, não, você vai me guiando de bicicleta, eu te mostro como é. E aí foi argumentando que não, eu vou esquecer como é que anda de bicicleta se eu não for de bicicleta, e tentou os argumentos dele e tal. Eu disse, aí vamos ver, que ainda tinha alguns dias, né, até chegar o dia, eu digo, não, eu vou tentar, deixa eu ir pensando aqui, vou me preparando e tal. Aí eu fui pensando, quando chegou no dia, aí eu disse, aí, ó, vem cá, deixa eu conversar uma coisa com você. Aí já botei uma palavra difícil, já para poder já a mente já para logo assim para prestar atenção. Eu digo, eu vou expor para você a minha vulnerabilidade. E aí ele, Boa! e aí já muda logo o sentido, né? Eu digo, eu pensei, eu tentei, mas realmente eu não vou conseguir levar você de bicicleta. A gente vai caminhando, vai conversando, vai vendo a paisagem, vai conversando ali, mas eu não vou conseguir levar você de bicicleta. Eu não me sinto segura em ir com você fazer esse percurso de bicicleta, onde passa pista, carro, moto. Eu realmente eu não vou conseguir. Me desculpe, ainda me desculpei e tal, mas eu não vou conseguir. Mas eu te levo, a gente vai caminhando. Aí ele, ah, tá certo, sua medrosa, não sei o quê, né? Assim, então tá bom, só porque você quer, viu? Porque eu queria ir de bicicleta e tal. E foi assim, todas as vezes, né, durante minhas férias, os dias que eu levei ele para natação, a gente foi caminhando, porque eu disse a ele que eu não conseguia ir guiando ele de bicicleta. Tudo bem que o pai consegue, é bom e tal, mas eu não ia conseguir. Então, eu mostrei para ele minha fraqueza mesmo ali. Eu não ia tentar uma coisa, eu sei que se eu fosse, eu ia tensa. Eu ia acabar até ficando nervosa ou brigando com ele, alguma coisa, qualquer coisa ia, né? Eu já ia sair do meu. Não ia ser uma coisa leve, ia ser uma coisa muito tensa. Então, eu preferi dizer a ele que eu não conseguia e mostrei para ele que realmente era uma dificuldade minha, que eu tinha medo, insegurança, e eu não conseguiria fazer.
E ele aceitou e a gente foi. Os dias que eu levei ele, a gente foi caminhando, eu estava caminhando, tudo em paz tranquilo. Em algum momento que ele não consiga alguma coisa, ele vai se sentir muito confortável para dizer eu não consigo, sem esse peso de cobrança, sem essa vergonha, sem se sentir humilhado, né? A gente precisa muito quebrar essa crença de mãe perfeita, de professor perfeito, de adulto perfeito e que a criança não sabe nada e que a gente sabe tudo. Isso aí. Isso que você trouxe, Jamília, é muito interessante, porque sobre a sua filha, porque assim, tá tão acostumada com um tipo de educação que quando é algo diferente disso, ela estranhou, né? Então, assim, é bacana mesmo, você falou assim, eu fiquei feliz nesse aspecto porque você viu que funciona o que você tem feito. Então, eu acho que é exatamente isso, né? Tem dias que são mais difíceis, tem dias que são mais fáceis, enfim. É isso que você está falando, a gente tirar também esse peso das nossas costas de achar que a gente sempre vai conseguir fazer. Tem dia que, enfim, a gente precisa ser mais firme e a gente acaba, de repente, extrapolando um pouco nessa firmeza. Enfim, é a gente saber dosar e, às vezes, foi o que você falou também, né? Eu trabalho com uma outra professora, né, minha auxiliar, e às vezes eu direciono para ela, eu falo assim, olha só, Gabi, agora eu preciso que você venha intervir nessa situação, porque às vezes foi uma situação que naquele momento eu não vou conseguir lidar com aquilo, então é melhor a gente passar para o outro uma demanda do que a gente às vezes lidar com aquilo de uma forma que a gente sabe que não vai ser funcional naquele momento. Então, assim, não tem problema nenhum com isso, né, às vezes as pessoas podem... tem professora que às vezes acha que está, né, direcionando a autoridade da sala, enfim, eu não tenho nenhum problema com isso. Assim como em pedir desculpas para as crianças, eu não tenho nenhum problema nisso também. Às vezes acontece, né? Essa semana mesmo, um aluno meu, eles estavam fazendo uma atividade, e aí nisso, numa determinada proposta, um amigo levantou e aí foi desorganizar com uma outra criança. Aí eu fui falar com ele. Quando eu fui, aí ele me ouviu, sentou, fui fazer a atividade dele. Quando eu fui falar de novo, porque ele levantou, aí eu falei assim, poxa, já falei com você, você consegue me escutar? Enfim, aí ele falou assim, não, agora eu tô levantando para poder pegar uma outra coisa. Enfim, não era por conta do motivo inicial. Falei assim, você me desculpa, porque quando você levantou eu achei que fosse. Tá tudo bem, você me desculpa? Enfim, eu né, me precipitei em achar que você ia fazer novamente, que eu já tinha solicitado. Ele, não, tá tudo bem. E assim, né? Eu falei, gente, não tem problema nenhum, a gente errou, a gente vai mostrar para a criança, até porque a gente às vezes quer que a criança peça desculpas quando ela faz alguma coisa, enfim, a gente também às vezes tem muito esse olhar errôneo de achar que ela tem que pedir naquela hora que a gente quer, né? Que ela peça, e nem sempre vai funcionar naquele momento, até porque às vezes é da boca para fora, né? De fato, ela ainda nem pensou naquilo. Então, também entra nessa questão, né? Muito, né? Muito. Acho que o segredo da educação respeitosa, humanizada, a disciplina positiva, a comunicação não violenta é esse daí. É aceitar nossa vulnerabilidade, não ter vergonha disso. Um dos passos, na verdade, o terceiro passo da pedagogia humanizada é esse, né? Acolher erro, saber lidar com erro sem punição. O erro faz parte, tudo que eu faço tem uma margem de erro, assim, até a imagem que eu boto do papi é o pé ao contrário, justamente ter um erro para mostrar que o erro é fundamental como reparação, como aprendizado, como evolução, como pedagógico, o erro é pedagógico, e a gente precisa tirar isso, esse lugar do erro punitivo, humilhante, vergonhoso. Tenho vergonha se eu perguntar, minha filha sempre faz isso. E se eu errar, se eu não souber responder? Você vai responder errado e está tudo bem. Você vai dizer não sei, você vai dizer me ajude, me ensine, me explique. E ela foi e pediu para a professora, eu não estou entendendo divisão de três fatores. Me explique. Aí ela falou, sente aqui, meu pirado, ela me falou ainda, mãe, ela não gostou muito não. Eu falei, problema dela. Vai sem gostar. Aí ela foi, explicou para a Julie individualmente, ela fez a prova e tirou nota máxima. Então, eu falei, é isso, não tem vergonha de falar que não sabe, que não aprendeu, que quer saber de novo, porque a gente precisa naturalizar o erro, muito. Principalmente nessa cultura de filtro, de tudo perfeito, de vida perfeita, de crianças educadas, que não fazem birra, de adultos perfeitos, todo mundo de botox, todo mundo sabe, maravilhoso, que você olha e fala, oxe, onde eu me encaixo, com minha pochete aqui na minha barriga.
com meu filho que faz birra no restaurante, onde é que eu entro nessa cultura, né, da normalização e naturalização das coisas, né, das coisas da vida real, né? Às vezes eu sinto falta disso. Vocês marcaram mais alguma coisa? Tem uma parte aqui que eu achei interessantíssima, que ela falou dos mecanismos de defesa sobre os sofrimentos emocionais, que ele fala o desprezo dos nossos próprios sentimentos, na página 76. A racionalização, eu devo educar meu filho. O deslocamento, não foi meu pai, sim o filho que me machucou. Tipo assim, a gente acha que é a criança que é errada e não a forma como os nossos pais educaram. A gente desloca o erro. A idealização, as surras que eu levei de meu pai me fizeram bem, além de vários outros, com destaque o mecanismo de transformar o sofrimento passivo em comportamento ativo, que é o quê? A reprodução. Né? A gente fizeram com a gente, eu vou e faço com o outro. Eu pego o meu sofrimento passivo, que eu não tinha voz, e transformo no comportamento ativo com minha criança. Eu achei sensacional aqui, ó, diversos mecanismos de defesa, né? Aqui ele começa, na maior parte das vezes, os sofrimentos emocionais permanecem inacessíveis, criando esse motivo, uma fonte oculta de novas e talvez sutis humilhações para as novas gerações. E aí a gente faz isso com esses mecanismos de defesa. A gente coloca o desprezo dos sentimentos, né? Isso é besteira, não é nada não, tudo que a gente falou logo no início. Racionalização, eu tenho que educar, eu sou responsável por ele. Se eu não fizer isso, vai crescer, vai dar na minha cara, vai ficar mal educado, vai virar vagabundo quando crescer. Deslocamento, né? Dizer que não foi os nossos pais que educaram errado, mas é a criança que merece, né, essa educação, porque senão. E a idealização, dizer que as suas me fizeram bem. Eu achei muito legal essa. Dá até para virar um conteúdo de Instagram, porque ele seriou todos os mecanismos de defesa, que são os discursos que a gente usa para continuar naturalizando essas sutis violências contra a criança. Né? Vocês acharam o que disso? Eu até anotei aqui que quando ele fala sobre o pai, né, que ele continua enxergando o pai como um exemplo, né, na presença do pai, ele não fumava, mesmo que o pai fumasse. Então, eu anotei aqui que era um respeito revestido de medo, né, que às vezes é o que muito se confunde, né, às vezes a gente acha que a criança tem respeito, mas na verdade ela teme aquele adulto, né? Não é porque ela não quer fazer, não é porque ela respeita aquela figura, porque na verdade ela tem medo do que pode acontecer caso ela tenha determinada atitude. Então, na outra página, ele até cita alguns exemplos, né? Que aprendeu a engolir as lágrimas, que a humilhação era a base da educação. Então, assim, a gente vê que, de fato, existe uma questão muito mais profunda do que simplesmente, eu não fazia porque meu pai não gostava que eu fizesse, né? Eu marquei essa parte também, da humilhação, né? Já que o choro trazia palmadas extras, a criança aprendeu a engolir as lágrimas e orgulhava-se, por sua vez, em poder presentear o pai, que tanto o admirava por sua bravura, por engolir o choro. Né? Por isso que eu falo, a gente tem muita falta de inteligência emocional, a gente tem muita repressão. Eu tenho um aluno que logo no início do ano, ele era novo na escola, né? Eu já tenho essa turma que eu estou hoje, ela já vem da escola desde pequeno juntos. E aí, numa determinada situação, ele começou a chorar, só que ele não queria chorar. E eu falei pra ele, você pode chorar, não tem problema nenhum chorar, tá tudo bem. O que aconteceu, né? Tentando entender ali. E aí ele, não posso chorar, homem não chora. E aí, de fato, a família dele tem uma questão muito tradicional, assim, com algumas regras, enfim, traz uma educação pensando nessa maneira de educar. E aí é complicado nesse sentido, porque a gente vai entrar numa questão familiar também. Só que eu falei para ele, olha, todo mundo chora, né? Aí ele, não, mas meu pai diz que homem não tem que chorar.
E aí é uma questão complicada. Aí nisso os meninos já falam assim, não, mas eu choro. Não, mas eu também choro. E aí já entra numa questão do grupo ali, né? Então, assim, é muito complicado quando já tem umas questões familiares por trás e, de fato, as pessoas às vezes creem nisso. E aí a criança, por exemplo, fala assim, nossa, meu pai vai ficar orgulhoso de mim, eu vivenciei uma situação e não chorei, né? Então, assim, até que ponto também essa cobrança excessiva da criança, né? Assim, a pessoa vai chorar, gente, tá tudo bem chorar, né? Mas ainda entra nessa questão de colocar o menino nessa posição de que homem não chora. E, enfim, e aí ele tinha essa cobrança, sabe? Ele sentia e ele sentia muito aquilo e ele não colocava para fora dessa maneira. Então, assim, ele começou a se tornar uma criança agressiva, porque quando ele ficava com raiva, ele não sabia expressar o que ele estava sentindo. Então, ele queria jogar as coisas, ele começou a externalizar de uma outra maneira, sabe? Então, como isso é complicado, né? Porque o pai, ao invés de direcionar, ah, não, você tá triste, então como é que a gente pode expressar isso? Não, ele falava, não, você não pode chorar e acabou. Então, assim, é bem difícil, né? Quando a gente ainda entra numa questão familiar como essa. É por causa do machismo estrutural. E não é por maldade, e não é por querer, e não é consciente. É enraizado na cultura. E a pessoa reproduz aquilo que ela ouviu, Só né? para Então, você ter assim, uma noção, foi ontem isso. Julie fez assim: ô mãe, tadinho do meu pai. Ele quase não chora. Ele fica mais bravo e com raiva do que chora. Aí eu falei, e eu? Aí ele, você chora, você chorou, não viu, minha mãe? Você chora assistindo um filme, você chora assistindo propaganda, você chora. Aí eu falei, e você? Ela sou igual a meu pai, ela falou. E realmente ela não chora muito, ela fica mais brava. Mas aí vai para o lance do temperamento também, né? Que tem os mais melancólicos e tem os temperamentos mais da raiva. Mas tem essa herança, assim, do homem, guarda e fica bravo com cara de mal. Ele não gosta de uma coisa, em vez de falar, ah, não gostei disso e tal, e comunicar. Não, ou tá triste, como aconteceu, né, da mãe dele ter o AVC hoje e tal, chorar, não, fica com raiva que a mãe ficou doente e foi pro médico. Tem uma vez que ele ficou com raiva que Jasmine tinha que fazer uma cirurgia. Ele não fica triste e chora, porque a filha vai passar por uma cirurgia, não, com raiva o tempo todo. E eu achei interessante foi Julie ter observado isso e ter trazido ontem isso. Ontem eu falei aí, ó. Interessante, achei mesmo. E foi ontem que a mãe dele passou mal. Foi hoje de manhã. Ah, foi hoje. Pensei que ela tinha ligado assim, ver que a avó passou mal e viu que ele não chorou. Não foi nem essa relação. Foi do nada a gente conversando assim da vida mesmo. Às vezes a gente fica de noite conversando, e aí ontem foi um desse dia que ela falou assim: mãe, meu pai fica mais bravo do que chora. Não, ela falou, tadinho dele. Só que o tadinho dele foi um tadinho de mim, que quando eu perguntei, e você? Aí ela falou, eu sou igual ao meu pai. Eu falei, então tadinho de você também. Aí ela, eu choro de raiva, de raiva. Essa é uma questão também que eu me pego muito assim, porque é dolorido demais. Eu vi assim, meu filho pequeno, com uns 3 anos, não pode chorar não. Eu digo, pode sim, gente, pelo amor de Deus. É uma criança, caiu, se machucou, pode chorar sim, deixa ele chorar. Tá doendo, Porque, gente, tá chorando. pelo amor de Deus, um bebê, 3 anos, 4 anos, vou olhar para uma criança, um menino, porque é menino, dizer que não pode chorar, que não chora, caiu, se ralou. Gente, é dolorido demais. Eu E aí assisti eu um venho, documentário, você que é mãe de menino, assista. É The Mask e o Living In. Já assistiu? A máscara que você usa. O nome em português eu acho que é A Máscara que Você Veste, alguma coisa assim. Mas em inglês é The Mask e o Living In. É sobre a formação desse pensamento do machismo do homem, né? E aí fala das porcentagens, traz pesquisas científicas do índice de depressão, do quanto que os meninos são abusados e não podem falar, que é um índice igual das mulheres, mas eles não falam porque
é boiola, é não sei o quê. Então, ainda tem essa cultura, é de chorar. Meu esposo não conseguiu assistir. Foi um gatilho para ele. Ele começou a assistir, ele saiu, ele ficou assim, transtornado. Aí depois eu perguntei por que ele não assistiu. Ele falou que foi um gatilho para ele que ele não conseguiu assistir. Só para você ter uma noção Eu desse estava ouvindo o livro A Cura do Machismo. Os meninos são a cura do machismo. E aí esse livro traz também essas pesquisas, aí falando de meninos que foram abusados na infância, mas que não falam, porque quando fala, você devia ter a sorte, porque sua babá, né, a babá abusou ali daquela criança com 5, 6 anos, você devia, você é felizardo, não sei o que, essas falas, né, essas coisas, e sem falar na vergonha, né, às vezes são abusados por outros homens e tal, e a vergonha de falar e de não ter essas Não, condições, e os falando, meninos são abusados muito cedo. É assustador, é assustador. Eu achei aqui o documentário todo no YouTube, legendado. Eu vou botar aqui no grupo. Que bom que eu achei. Eu estava procurando. Aí, tá no YouTube. e Botei para aí o você. índice de Depois depressão, de você me fala. suicídio, de que se envolve com drogas, bebida, tudo isso fuga das emoções, fuga das coisas que não Por isso, pode fala sobre vivenciar, isso. não pode Eu ia falar isso falar, não agora, o pode. livro traz, né? Fala Gente, do assim, alcoolismo. E esse livro é, fala também. Uhum. Que o livro traz até a questão das marcas que não são visíveis, né? Porque ele fala, eu até acho que eu grifei isso, peraí, em alguma parte aqui. Se isso acontece nos casos de maus tratos físicos graves, como é possível identificar as crueldades emocionais, que são por si mesmas menos visíveis e muito mais polêmicas? Então entra nesse sentido, né? Às vezes a gente não consegue enxergar porque não é algo visível, então às vezes a pessoa pouco expressa, e ao mesmo tempo é algo muito polêmico também, porque às vezes as pessoas duvidam daquilo, acham que é bobeira. Ai, você está com ansiedade? É porque é ansiedade, não tem motivo para você ficar ansioso. Minimizam certas questões, enfim, alguns traumas, algumas questões emocionais, justamente trazendo para esse lado de que não é um trauma, né? Enfim, que não é válido sentir aquilo, que aquilo é bobeira. Então é realmente para além das questões físicas, né? Da gente pensar nisso. e nessa questão que você trouxe do seu aluno, tipo assim, pelo menos ele está tendo esse lugar que ele sabe que ele já está ouvindo diferente, né? Embora a voz da família sempre ecoa, né, mais forte e tal, mas ele já está ouvindo em um lugar diferente, então isso já vai também, quem sabe, reverberar em alguma coisa nele, né? De repente ele não chora em casa, mas já se sente à vontade para chorar na escola, né? Porque é um espaço onde ele pode se expressar dessa forma. Essa família é bem, bem difícil, assim, porque é o que eu costumo falar também. As famílias, às vezes, vão buscar uma escola e olham muitas coisas para além da proposta da escola, né? Às vezes vem o espaço físico, às vezes vem o que a escola oferece no sentido pedagógico, enfim. E a mãe, numa reunião que eu tive com ela, falou assim: Ah, mas eu achava que você tinha que tirar o parque dele. Se ele não fez, se ele ficou agitado e não fez naquele momento, você tira o parque dele. Lá em casa a gente faz isso. Ele não faz determinada coisa que a gente solicita, a gente tira. Ele fica sem aquele direito e ele fica sem brincar. E aí eu falei pra ela, olha, não é assim que a gente acredita, não é assim que a gente faz educação. Então, assim, é muito complicado também que a gente às vezes esbarra em uma questão que a escola não acredita e que a família às vezes não pensou, enfim, não enxergou isso na matrícula ou antes, ou às vezes até não é dito também, né? Enfim, não sei como é que às vezes isso é conduzido, mas então as famílias precisam ter muito cuidado também, né, com essa questão da escolha da escola, porque às vezes você está indo para um lugar, você está levando seu filho para uma escola que não age da mesma maneira que você. Então, às vezes, existem alguns conflitos ali, sabe? Nesse sentido, porque ela fala, eu acho que você devia fazer dessa maneira. E aí, em casa, funciona. E, assim, em casa, eu também acho que não funciona tanto assim, não. Porque ela tem falado algumas coisas para mim que eu vejo que, na verdade, ele só fica com mais raiva do que ela faz. Sim. E isso, às vezes, reflete até na escola, porque é exatamente o lugar onde ele tem para externalizar as coisas. Eu costumo falar isso.
ele é ele ali na escola. Então, ele às vezes deixa para gastar toda a energia dele para mostrar quem ele é ali. Então, isso às vezes até dificulta algumas questões na sala, porque ele quer fazer tudo, ele quer, enfim, mostrar mesmo quem ele é, porque às vezes ele é muito limitado dentro de casa. Então, ele fica muito agitado, ele quer mostrar tudo, ele quer falar com todo mundo, ele quer falar o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Então, assim, o quanto também a família vai, né, limitando o que ele pode fazer, então ele, em algum momento, em algum lugar, ele precisa colocar isso para fora. Então, o espaço é a escola. Então, existem algumas questões que a gente tem visto, que eu falo muito isso. Falei, gente, é porque aqui é o lugar onde ele se sente confortável para poder se expressar. Então, assim, a gente também precisa mostrar para ele como ele, né, precisa colocar essa expressão para fora, como ele pode colocar de uma melhor maneira, que às vezes no meio de uma atividade não é o melhor momento para ele se colocar daquela maneira. Enfim, né, a gente mostrar o caminho, porque aí em casa só fala, não pode. Outro dia ele foi embora, ele queria contar uma novidade pro pai dele, e o pai dele, vamos embora, assim, eu percebo que às vezes não existe muito cuidado na forma de falar. E ele é uma criança super sensível, sabe? E aí eu vejo isso, o pai às vezes limita tanto ele, que ele, enfim, foi se tornando, foi tendo características que não são nem dele, sabe? Não fazem parte da personalidade dele, mas que ele foi assumindo justamente por esse reflexo dessa educação que ele tem. Então é complicado mesmo, né? Você está descrevendo... pode falar. Não, que assim, a gente está em um caminho, tipo, a gente que já tem essa consciência, né? No caso, eu como mãe, eu vou procurar uma escola que trabalhe como você, o que você traz aqui, né? Eu vou achar, nossa, meu Deus, achar uma escola assim, eu estou feliz. Mas, ao contrário, por exemplo, aí eu já encontro uma escola, eu vou ver as outras coisas, tipo, eu não tenho como, né, abarcar tudo, porque hoje a gente ainda não Não, e tem fora que tanta... também, Eliana, tem escola que às vezes finge que age daquela forma, né? Então também tem essa outra questão, né? Isso, né, mascara, enfim. E aí eu tô numa posição diferente aí da escola que bota no cantinho, bota de castigo e tal. Eu não acredito, mas em casa eu faço diferente. Lá é um recorte, né? É um tempo que ele passa lá. Mas já essa criança, ela está no inverso. Na escola que ela está podendo ser quem ela é, em casa não está. Porque a educação de casa não está conversando com a educação da escola. Então, ela tem que ir para uma escola que seja extremamente tradicional. E aí agora vai ficar sempre esse desencontro de que É o que eu buscam uma falo, escola respeitosa encontrar a escola tradicional. Quem busca uma escola tradicional encontrar uma respeitosa. Vai ficar... mas quando eu faço entrevista de pais novos, eu apresento os valores da nossa escola, a conduta da nossa escola, digo que não é para qualquer família. Porque se não existir um casamento de ideal, vai passar o ano todo discutindo e querendo que lá na escola alfabetize com 3 anos de idade, que mande atividade para casa e a gente não manda. Então, precisa ter um alinhamento. Para você ter uma noção, quando os pais visitam a nossa escola, eu dou um checklist do que eles devem perguntar na escola. Eu ensino eles a fazerem a escolha da escola. Eu falei, você já sabe os valores que você querem que guie a educação do seu filho? Quais são os valores? E tal. Se você quer disciplina, se você quer que ele escreva, que passe no Enem, não é essa escola. E eu falo verdadeiramente, perco alunos, porque não adianta a gente ter uma conduta e a família ter outra. Claro que vai acontecer que as pessoas são meio loucas mesmo, as pessoas estão procurando, nem sabem, o mundo está louco. As pessoas estão procurando, não sabem o que está procurando, as pessoas não sabem quais são seus próprios valores, as pessoas estão vivendo um dia após o outro no imediatismo, não são conscientes, são completamente inconscientes, e a gente vê isso. Mas quando você acha uma família que casa com sua proposta, nossa, é um casamento, a criança evolui. Você vê a criança chegar de um jeito e sair, é uma felicidade, eu arrepio, verdadeiramente, porque é muito bom. E esse ano eu tive que chamar a família e falar, olha, infelizmente, por diferença de valores, você não vai poder continuar na nossa escola no próximo ano. Faço reunião para falar da criança, não vai. A gente chama, não vai, não vai, não vai. Aí eu não consigo trabalhar. A criança tem demanda que precisa de ajuda. Eu vejo aquela criança precisando de ajuda e eu sem conseguir ajudar. É sofrido para a escola, é sofrido para a gente. Então, assim, precisa muito ter esse casamento, que seria o ideal. Mas quando não é o ideal, a gente vai trabalhando, tentando conscientizar a família. Já aconteceu.
Eu vi uma família super tradicional que chegou brigando, grosseira comigo, já me chamou de racista. Gente, foi terrível essa família. Bater boca, de gritar na porta da escola e tal. E hoje, que é o último ano do filho dela na nossa escola, porque acabou, a gente já não tem mais outra série, ela vem chorando e agradecer porque a gente conseguiu educar a criança e educar ela. A gente conseguiu trazer, ela batia no filho dela, o filho dela tem, no caso, deficiência intelectual, que está diagnosticado e era tratado como criança mal criada, batia, porque a criança não aprendia. Então, a gente conseguiu construir. Ela falou: hoje eu não bato no meu filho, hoje eu consigo entender e tal, agradecer, abraçar e tudo. Então, a gente consegue também transformar. Mas quando a família é fechada e não consegue, eu prefiro que ela siga o caminho dela e deixe eu seguir o meu. Porque tem uns que parece que é um câncer na escola que vai para te contaminar, que eu vou te dizer. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio para saber até onde a gente vai e nossa limitação até onde a gente não vai. Eu não vou até aqui, eu não consigo, não dá sem sua ajuda. Então, é aquela parte da vulnerabilidade. É entender nosso limite e atuar no que a gente pode dentro do nosso limite, senão a gente adoece. Você vê que a carga de doença em professor é imensa por causa disso. E quem sabe até, no caso, assim, das famílias que entram né, depois, né? Ter até palestra, né, de conscientização, não sei, para tentar realmente educar esses pais, ou pelo menos mostrar a eles a visão da escola, como é que a escola, né, trabalha, o que é que a escola acredita e tal, e de certa forma ir trazendo consciência para eles, né? Fora assim, as reuniões para falar sobre as crianças, né? Sobre uma vez no mês, a gente tem um grupo para pais que se chama o Café Pedagógico. Eu faço um café, porque eles vão pela comida, tá? Eu faço um café, aí chamo a psicóloga, aí chamo outra pessoa, porque santo de casa não faz milagre. Quando eu vou em São Paulo, eu pareço um artista. Precisa ver. As pessoas me pedem palestra, eu faço formação, eu vou para a escola, eu faço isso, faço aquilo. Chega aqui na minha comunidade, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Não adianta, o que eu falo, santo de casa não faz milagre. Então, eu preciso dessa rede de troca para as pessoas se ajudarem. Mas isso é feito. E já teve café de não ir ninguém. De não ir ninguém. Todo mundo acha que já sabe que não precisa, e é gratuito. E tem café. Ó, o John chegou aí, ó. Oi, John! É lindo demais, figura, viu? As historinhas. Ela tem um podcast de historinha, viu? Que ela compartilha os casos da maternidade. É muito legal. Depois que ela no Spotify. Mas o que eu estava trazendo aqui, que eu achei bem interessante que vocês trouxeram, é que você falou assim, não, nesse caso, é a família que está fazendo o papel da escola ou a escola que faz o papel da família? Quem tem mais influência? E aí, a professora vai conseguir ter influência nessa família que é fechada? Como é que vai funcionar isso? Será que a escola vai traumatizar ele? Porque tem uma educação respeitosa em casa, e aí, como é que funciona essa balança, esse equilíbrio? E aí eu venho dizer a vocês que existem 4 agentes da educação que são igualmente potentes, que é, primeiro, a família, segundo, a escola, terceiro, a religião, né? A religião passa valores, passa dogmas, passa crenças, e a mídia, que está no celularzinho, quem está assistindo. Então, esses 4, tem famílias que quem educa é a mídia. É a mídia, terceiriza isso, a criança fica na internet e ela é educada pela internet. E tem vezes que a família é omissa, que quem vai fazer esse papel é a escola e faz. E faz, que eu trabalho com isso. Eu já vi a gente salvar aluno, salvar criança. Então, a gente tem um papel que é possível, mesmo que tenha uma família desajustada. A gente consegue, devagarzinho, no trabalho de formiguinha. Não é fácil, mas a gente vai conseguindo. E tem o trabalho também, que às vezes a família, como aconteceu, é super humanizada, mas a escola ainda traumatiza a criança, ainda consegue danificar
botar o dedão lá e fazer uma marca que a criança lá na frente vai precisar de terapia, como esse livro traz muita importância da terapia, vocês viram? Traz muita importância da terapia. Vai precisar de terapia, vai precisar de acompanhamento. Mas, obviamente, que uma família forte, construída, consciente, presente, que não faz da escola um depósito de criança, que acontece um caso e está lá, oi, sua mãe chata, oi, tudo bom? Essa semana eu fui lá na escola da minha filha. Eu fui lá reclamar, porque ela estava, é semana de prova, e a professora falou para ela que era a prova mais difícil e que tinha que estudar muito e que senão todo mundo ia perder de ano. Minha filha já é ansiosa, o grau de ansiedade foi para o céu, ela teve insônia e passando mal e tudo por causa de uma fala de uma professora. Aí eu falei, você quer motivar a sua criança? Use o positivo. Não use o medo de uma prova difícil. Isso não é uma motivação saudável para a criança estudar. Não é uma motivação saudável. Então, a gente precisa estar presente na educação, porque educação é presença, estar consciente para poder saber desses agentes e intervir. Tempo de tela, vou olhar o tempo de tela. Religião, ela é completamente de acordo com os meus valores, ou eu só estou na religião que minha família toda estava, mas ela tem valores que passa que eu não acredito. E que aí eu falo, pô, esses valores não é o que eu quero para o meu filho. Por exemplo, a criança não chora, a mulher tem que ficar em casa cozinhando e tal. São valores que você quer, aí você vai ponderando para ser mais intencional na forma de educar. Mas esses 4 agentes são poderosos e eles existem, independente se a gente acredita ou não. Ah, Jamila, eu não acredito, mas ele existe. Continua existindo. Então, esse que é o perigo. Quando eu falo, eu sou agente, eu pego a responsabilidade para mim, eu sou a família e vou responder por esse agente, você já está com 25% super garantido da educação. Né? Mas sozinho não vai, não. Sozinho não educa, não. Família sozinha, esqueça, não educa. Então, por isso, a nossa responsabilidade fica cada vez maior, né? E aí, John, quer dormir, John? Esse livro, gente, é muita coisa para trabalhar. Eu vi que ainda tem muita coisa para trabalhar, muita coisa. Só para vocês terem noção, esse texto de 1881, para a gente finalizar aqui com ele, já são 9h30 para John dormir. Ó, esse trecho de 1881, na página 96. Hermann frequenta o maternal. Seu temperamento forte nos preocupa. A criança tinha 3 anos. Olha o outro, de 1884. As coisas vão bem melhor com o pequeno Hermann, cuja educação tanto nos preocupava. De 21 de janeiro a 5 de junho, ele ficou o tempo todo na escola de garotos e passou apenas os domingos conosco. Lá ele se comportou bem, mas voltou para casa pálido, magro e deprimido. Os resultados foram decididamente bons e salutares. É muito mais fácil lidar com ele agora, que ele está depressivo, gente. É o natural, em 1881, os pais educavam. Então, a gente tem uma herança de uma pedagogia nebulosa, que a gente precisa estar atento e, mais do que isso, lutar com todas as forças, porque está em nós, a gente está dando o que a gente não sabe, a gente está aprendendo agora. Então, esse é o grande desafio. Se a gente já tem essa pulguinha que esse livro deixou, da importância da terapia, né, da importância de falar dos sentimentos, né, da importância da empatia com as crianças, da validação de sentimento, da nossa própria criança, que foi lá o primeiro encontro. Lembra que falou da gente? De como nós fomos reprimidos, de como nós fomos negligenciados, de como assumir isso. A gente só cura aquilo que a gente reconhece, que a gente assume, que a gente cura, aí depois a gente consegue educar.
era pré-requisito automático os professores fazerem terapia, os pais fazerem terapia, os terapeutas fazerem terapia, por causa dessa situação da gente dar ainda o que a gente não tem. E por isso que hoje eu trabalho com criatividade para educar, para a gente ter novas alternativas, novas formas de educar, né? Eu espero que tenha sido positivo para vocês esse grupo, esse livro principalmente, que foi a sugestão de trazer esse olhar. Vocês gostaram desse livro, de conhecer esse livro? Me conte. Gostei, gostei. Me trazia curiosidade, né, esse tema. Eu já tinha visto outras postagens sobre esse livro, né, quando falava do drama da criança bem dotada, né? A gente até falou isso, no início eu achava que era falando sobre uma superdotação, mas me surpreendeu, assim, ao longo do livro, e é o que eu falo, normalmente, quando a gente faz grupo de leitura, o bacana da troca, né, é justamente isso, que traz um olhar diferente de uma parte que a gente às vezes não achou tão interessante, enfim. Então, eu acho super válido, assim, quando a gente tem grupos de leitura, porque a gente consegue fazer uma leitura fluida e que depois a gente consegue refletir sobre ela, né? Então, eu adoro, já estou esperando o próximo. Ano que vem, né, vamos dar uma pausa para respirar, para a alma voltar para o corpo, que 2023 quase tirou a alma do corpo. Foi mesmo. E ano que vem a gente vai continuar com o grupo, porque não é nada assim lucrativo, é por coração, é por amor, é por aprendizagem minha. Eu aprendo muito com vocês, as histórias que vocês compartilham, vocês viram instrumento de minha pesquisa, eu já vejo o olhar, já vejo o que dá certo, o que não dá. É muito útil para mim. E principalmente a riqueza de ter uma mãe e ter uma professora. Para mim, isso aqui eu falo, meu Deus, porque eu tenho escola, eu trabalho com mãe, eu trabalho com professor, eu sou mãe, eu sou professora. Então, ter essas duas visões do mesmo livro me enriquece muito. E por isso que eu não abro mão de fazer e continuar estudando, né? Isso aqui, querendo ou não, me obriga a ler, a parar e a estudar. Se a gente cai numa rotina louca, a gente vai para o automático. Tá até falando com meu marido, eu falei, Rafa, eu acho que eu ia ser uma mãe excelente se eu não trabalhasse. Se eu tivesse mais tempo, se eu não tivesse escola. Mas são escolhas de nosso propósito, nossa missão, nossa necessidade financeira, que faz parte. Então, é a gente tentar dosar e equilibrar as partes, né? Gostou, Eliana? Gostei, sim, gostei. Como a Lívia falou, na leitura, às vezes, na hora a gente não, algumas coisas a gente não entende ou não cai uma ficha, mas na troca é sempre muito enriquecedor. Gostei bastante. E os links que às vezes vai surgindo aqui na hora, que na hora que você lê não criou o link, aí na hora que a gente conversa, pô, lembrei disso daqui com a minha filha ontem. Então o link dá, que isso é humanização. Quando a gente lê. Tá sem som. Tá bom, beijo. Tchau. O dela caiu. Tá. O dela.